Olá, meu nome é Martin Faria, sou nutricionista e vamos falar a respeito de refeição pré e pós-treino. Qual que é a mais importante? Para definirmos a importância dessas refeições, a primeira coisa que tem que ser analisada é o objetivo junto do atleta ou do paciente. Qual que é a busca? É aumento de performance, é hipertrofia, é aumentar estímulo de síntese proteica, é tentar melhorar algumas funções metabólicas e bioquímicas. A partir desse delineamento nós vamos observar o que seria de fato mais importante, ou se de fato as duas são importantes. Até porque uma refeição pré-atividade física, ela de fato predita qual que vai ser o tamanho da minha performance na atividade que eu vou estar executando. Um exemplo, se a atividade for de musculação, uma atividade física tensional, um exercício resistido, quanto melhor a minha alimentação pré-treino, possivelmente melhor vai ser a minha resposta de síntese proteica, até porque a síntese proteica está correlacionada diretamente com o grau de intensidade da atividade que ela é oferecida. Eu só consigo ter uma boa atividade, muito das vezes, em relação a uma resposta de intensidade elevada, quando eu tenho uma refeição pré-treino bem elaborada. Assim como na atividade de endurance, que também pode variar de acordo com o contexto bioquímico e metabólico do paciente, mas se antes da atividade física eu tenho uma oferta energética adequada, eu consigo fazer com que o meu paciente tenha uma melhor resposta na sua performance em termos de aumentar o VO2, captação de oxigênio, biogênese mitocondrial, capacidade de oxidação de gordura. Então a refeição pré-treino ela desempenha um papel muito importante de como vai ser a performance, de como vai ser o grau de intensidade que vai conseguir ser alcançado durante a minha sessão de treino. Minha refeição pós-treino, ela desempenha um papel muito importante na minha recuperação energética, caso glicogênio, assim como também no estímulo da síntese proteica. Se eu busco fazer uma síntese proteica adequada, minha refeição pós-treino começa a desempenhar um papel muito importante para que isso aconteça durante todo o processo de recuperação até eu voltar a realizar uma nova sessão de treinamento. Assim como uma refeição rica em carboidrato pode favorecer uma boa recuperação do meu glicogênio muscular para que no dia seguinte, na próxima sessão de treino, eu tenha performance para poder continuar realizando uma atividade física, seja ela de endurance ou seja ela de treino resistido. Ambas as refeições, elas são importantes, mas cada um desempenha o seu papel. Normalmente, algumas estratégias que são adotadas de refeição pré-treino para aqueles que buscam performance e uma boa intensidade de atividade física é fazer um consumo de 1 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso de 3 a 4 horas antes da atividade física. Então, refeições a média de 4 horas antes da atividade começam a gerar a importância para determinar o meu grau de performance e não apenas a minha refeição meia hora antes da atividade. Tendo em vista que, se eu tiver como fazer apenas uma refeição de 30 a 60 minutos antes do meu treino, a oferta de carboidrato para quem ainda tente conseguir uma boa performance durante a execução da atividade continua sendo de 1 grama por quilo de peso, mas com uma peculiaridade, tem que ser carboidrato complexo para poder evitar uma possível hipoglicemia de rebote, reativa, na atividade física. Após o treino, se eu pensar na minha recuperação energética de glicogênio, existe N protocolos à base da oferta de carboidrato para que eu consiga melhorar a recuperação do meu glicogênio, tendo em vista que continua a oferta de 1 grama de carboidrato por quilo de peso, inclusive sendo nas primeiras 4 horas carboidratos simples, e que num prazo de 5 a 6 horas após o término da minha atividade física, eu tenha conseguido pelo menos ingerir 100 gramas de carboidrato, para poder gerar a recuperação maximizada do meu glicogênio muscular. Proteína pré-treino, normalmente de 0,4 a 0,6 gramas de proteína por quilo de peso para poder evitar um possível catabolismo, já seria o suficiente para poder, de fato, prevenir tal ato. Após a atividade física, principalmente nos primeiros 40 minutos a 1 hora após a atividade física, é muito claro na literatura que um consumo de 20 gramas de proteína já é o suficiente para poder estimular a minha síntese proteica, dependendo da atividade física que foi realizada, juntamente com sexo, com peso, com massa magra, podemos ofertar 40 gramas de proteína após a atividade física para poder aumentar em 20% a mais minha síntese proteica.
Então, acima de tudo, o principal objetivo é entender qual que é a necessidade e, de fato, o que o paciente ou o atleta procura, para que você defina se a refeição pré-treino ou após-treino seja mais importante, mas que de qualquer forma as duas determinam importância, porém com papéis um pouquinho diferentes. Principalmente para poder promoção de performance, que é a pré-treino, e a refeição pós-treino para poder ajudar na recuperação e estímulo de síntese proteica.